Bom dia, fofa. Tem que ter bola para investir no mercado de criptomoedas na situação que nós estamos hoje. Senhores, hoje vamos fazer primeiro o nosso cafezão, com certeza, e nós vamos falar sobre a guerra e o que isso pode impactar nos próximos movimentos do mercado. Quero trazer e acalmar os senhores com essas informações que eu vou trazer para vocês, porque quando o mundo está pegando fogo, como agora novamente, né? Nós estamos vivendo mais uma intenção de guerra. Quando o mundo começa a pegar fogo, a gente precisa manter a calma, ficar tranquilos, ou tentar ficar mais tranquilo o mais rápido possível, porque, primeiro, nós não temos como controlar nada, absolutamente nada, os movimentos, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, a gente não tem como controlar, a gente não tem o que fazer. Então as notícias elas impactam muito emocionalmente investidores, pessoas do mundo todo, o próprio conflito em si, tá? Só que sozinho o conflito ele não vai fazer o preço do mercado cripto cair assim, pelo menos num primeiro momento, tá? Mas o que está acontecendo agora, que a gente está vivendo agora é bastante grave, a gente sabe disso, né? O Irã vivem no Irã os povo persa ainda, né? O remanescente do povo persa, que já foi o povo dominante ali de grande parte da Europa e do Oriente Médio. E a gente tem, basicamente, ó, bananinha. E a gente tem agora que ficar atento às possibilidades, às novas possibilidades daquilo que pode acontecer. Ao mesmo tempo, temos que ter frieza para não ficar mexendo no nosso capital todos os dias, porque ambientes como esse fazem bastante com que o smart money saiba que está todo mundo vulnerável e acaba utilizando fortes movimentos de liquidações bilaterais, buscando essas capturas de liquidez de muitas pessoas que estão operando curto prazo. Então, definitivamente não é uma hora de fazer trade de curto prazo, comprar e vender no curto prazo. Beleza? Dito isso, quero mostrar para os senhores isso daqui. Nós temos o pretinho barra SDT, pretinho, não é pretinho, o pretinho, e nós temos o xananana, xananana, e eles adoram passear, né? Eles já ficam atentos se a gente falar a palavra passear. Olha lá, ó. A cabecinha. Vamos passear, pretinho? Não acredito que nós vamos passear. Sim, depois nós vamos passear. Olha, ó. E a cabecinha? A cabecinha. Então, vamos pegar aqui para vocês o seguinte. Primeira coisa que eu quero considerar aqui, que para nós é o que nos preocupa mais, tá? Para quem é investidor de risco, investidor de mercado de ações e de criptomoedas. Os ataques que Israel está fazendo ao Irã, que primeiro tinham o objetivo de acabar com o plano de desenvolvimento de armas nucleares do Irã, porque isso é uma grave ameaça ali para Israel, não só para Israel, mas para o mundo inteiro, né? Esse era o objetivo principal de Israel no início, pelo menos é o que a gente tem conhecimento, né? Com as retaliações do Irã atingindo Israel, Israel começou a atacar as refinarias petrolíferas. Não se sabe se eles já atacariam de primeira ou não, ou se eles já esperavam algum tipo de retaliação, que provavelmente sim, né? Só que a grande questão é, se você ataca o sistema de gás natural, se você ataca o sistema de refinaria de petróleo, você acaba com o acesso à luz e combustível de um país como o Irã, você tem aí uma escalada inimaginável e um período prolongado de guerra pela frente. Então, por mais que o Trump se junte com outros presidentes, com o G7, os 7 maiores países, para fazer uma reunião emergencial e tal, o que dá para ver o que vai acontecer? Basicamente, eles vão fazer o quê?
vão submeter ao Irã algumas condições, eles vão fazer o que com Israel? Então a gente vai provavelmente ver aí ainda por mais dias uma escalada da guerra até chegar a um acordo, sabe-se, sei lá, quando isso vai acontecer. Mas, por exemplo, todas as notícias, informações, elas geram muito medo e angústia em qualquer pessoa, em qualquer investidor, qualquer pessoa aí que tem uma mente tranquila e um coração bom, fica nervoso com esse tipo de informação. Mas a gente tem que levar em consideração que o mundo já teve outros conflitos e todo mundo que vendeu por causa de conflito acabou se prejudicando bastante, tá? Eu fiz um pequeno estudo aqui, solicitei para o Manus AI aqui um pequeno estudo gráfico, mostrando a recuperação dos mercados após grandes guerras, tá? Então, por exemplo, a Guerra do Golfo, a gente vê ali que a recuperação do mercado durou pouco tempo, né? Entre iniciar o período e, ao mesmo tempo, iniciar a guerra, começou uma grande queda, todo mundo que vendeu nesse dia, nesse movimento, nessa semana, nesse período, sentou na graxa porque depois o S&P 500 continuou subindo. Aqui é uma relação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, as 500 empresas mais, vamos dizer assim, que mais se valorizam no mundo. Então, tu pega lá a Apple, Facebook, Amazon e tal. Vocês percebem que no curto prazo, o evento em si, ele até provoca algum tipo de dor temporária de curto prazo, mas depois nós temos recuperação. Na guerra do Iraque, por exemplo, nós tivemos ali depois de 2021 uma retomada de alta bem significativa após um período inicial de queda, né? Nós tivemos uma recuperação de alta bem contínua. Depois teve ali, não foi em relação à guerra, né? Mas nesse período aqui foi a grande crise global que aconteceu por causa da quebra do mercado imobiliário americano. E olha só a recuperação depois. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, pelo fato da existência da guerra em si, acontecer do conflito em si, não significa que eu devo sair vendendo todos os meus ativos financeiros, porque o mercado ele anda de uma forma ainda, muitas vezes, pelo menos por um período de tempo, independente dos movimentos em si, dos acontecimentos em si. Tá? Então eu não tenho que me desesperar. A mesma coisa, né? Guerra do Afeganistão aqui, mesma coisa. A gente vê ali também, após aquele período, uma recuperação. Segunda Guerra Mundial também, mesma coisa. Teve uma grande queda ali por um período curto de tempo, por alguns meses. Passou aqueles 4, 5 meses, o mercado voltou a subir. Então o que eu tenho a dizer com isso, né? O que eu preciso falar em relação a isso? A gente pega a semana passada, muita gente associou os ataques de Israel ao dump do mercado, mas na verdade não é verdade. Não é verdade, tá? Por quê? Porque o pessoal estava associando que os ataques de Israel provocaram essa queda aqui, mas não é verdade. Por quê? Porque o mercado está lateral ainda, mantendo estrutura de alta dentro de uma tendência de alta. O que está acontecendo é que o mercado agora entrou num processo de acumulação ao longo desse mês de junho para tentar entregar mais alta ali pela frente. Só que, ao mesmo tempo em que ele está lateralizando para entregar alta mais adiante, ainda este mês, provavelmente mês de julho pode também entregar um pouco mais de alta, nós temos que levar em consideração que enquanto o Bitcoin está subindo e enquanto o mercado de criptomoedas está subindo, aos poucos, nós também estamos vendo um enfraquecimento da tendência de alta, ou seja, estamos cada vez mais próximos de uma reversão de tendência. Então, o que deve ser feito, na minha opinião, e o que eu vou fazer, ok, com os investimentos? Toda semana que passa, eu estou realizando parciais. Por quê? Porque eu comprei Bitcoin lá atrás, a 78 mil. Antes disso, 60 mil, 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil, enfim, eu já venho comprando Bitcoin há muito tempo. Então, eu já estou no lucro e eu preciso agora entender qual é o movimento que está acontecendo aqui no semanal, porque o que a gente está vivendo agora é um enfraquecimento da tendência de alta que estava vindo desde muitos anos atrás. Então, desde 3 anos atrás, a gente está em tendência de alta com bastante lateralidade. E agora, o que a gente está vendo nesse último movimento de alta aqui é uma continuação de alta, uma lateralização. O mercado está lateralizando para continuar subindo. E independente dos movimentos daquilo que está acontecendo lá
no Oriente Médio, tudo tem que ser tratado com muita calma e tranquilidade. Calma. Primeiro, a gente não tem o que fazer. A gente não tem controle da situação. Nem os maiores presidentes do mundo todo, do G7, têm controle da situação. Aí eles vão tentar resolver através de acordos, através de algum tipo de cobrança ao Israel, ao Irã, enfim. Só que, no curto prazo agora, o mercado ainda está agindo de uma forma independente. Mais para frente, provavelmente Israel vai continuar atacando refinarias petrolíferas, vai atacar ainda o sistema de luz, o sistema de energia do Irã. Isso sim vai fazer com que o preço do petróleo continue disparando, do preço do barril de petróleo que a gente pode ver aqui no gráfico do Brent, continue disparando, ou seja, ele fez uma barra de início de alta aqui. E toda vez em que o petróleo se valoriza muito repentinamente por conta de uma guerra, e lembrando, né, o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tá? Nós temos o seguinte, nós temos esse movimento de alta, que daí, de forma um pouco mais tardia, vai afetar e desencadear uma inflação. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Porque o investidor que quer lucrar, ele precisa saber se municiar de informações valiosas, e é isso que eu estou tentando passar para vocês hoje. À medida que o mercado agora está lateralizando, quer subir mais, quer entregar mais alta, e o conflito vai escalando, nós temos o aumento gradual do preço do barril de petróleo provavelmente acontecendo. Se a guerra continuar, eu não tenho que sair vendendo desesperado, não é isso que eu estou falando. Mas toda alta, durante um mercado que iniciou um processo de enfraquecimento de tendência de alta, toda alta mais forte deve ter realização de lucro de curto prazo. Ou seja, vamos dizer que você comprou semana passada a $104 mil, Bitcoin chegou a 112 e ele foi muito rápido nisso e a guerra está escalando. O que eu faço? Realizo o lucro, certo? Realizo o lucro. Porque à medida que agora a alta vai acontecendo, eu tenho que lembrar que o petróleo, o preço do barril do petróleo vai subir. Se o preço do petróleo do barril vai subir, a inflação global vai subir também. E se a inflação global subir, atingindo os Estados Unidos, atingindo o mundo todo, se o preço do combustível subir violentamente, como pode acontecer agora nessa escalada, nós vamos ter uma inflação descontrolada novamente, obrigando países como os Estados Unidos a fazer o corte da taxa de juros, fazendo uma injeção de capital mais à frente. Então, o que pode se suceder a partir de agora, junho, julho, agosto, tá? O mercado, na minha opinião, vai lateralizar, vai começar a voltar a ter mais volatilidade, ou seja, volume maior, ou seja, o mercado, quando ele subir, ele vai subir com um pouco mais de força e mais intenção de alta. Quando ele cair, ele vai cair bem forte também, rapidamente. Então, toda alta forte deve ter lucro realizado, tá? E toda queda forte, você tem que tentar se escapar. Também, e outro detalhe importante, dentro dessa volatilidade, qualquer pessoa que for comprar hoje, ela obrigatoriamente vai ter que fazer trade curto, só que trade curto não é o melhor indicado, principalmente com mercados laterais. Então, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Esperar esse período de volatilidade e incerteza passar, porque o mercado financeiro, os investidores odeiam incerteza. Quando está tudo um pouco mais claro, cristalino, a visão está mais clara, beleza, show de bola, os investidores conseguem surfar uma alta mesmo que a Rússia invada a Ucrânia, como aconteceu recentemente, ali em abril, acho que foi fevereiro de 2022. Então, desde fevereiro de 2022, a gente já está em um mundo com escaladas de conflito. Mas, ao mesmo tempo, se modifica alguma coisa na macroeconomia por causa do conflito, por causa da destruição de refinarias petrolíferas,
por conta da falta de energia, por conta do barril de petróleo mais caro. Nós temos que lembrar que o combustível, né, a gasolina, ela afeta principalmente a inflação real, né, aquela inflação que a gente mais sente no bolso. Então, a gente tem tudo para ver o mercado, depois dessa lateralidade, tudo para ver uma grande correção. E quando eu acredito nessa correção? Cara, iniciando agosto eu acho muito interessante ninguém ter nenhum tipo de investimento de alto risco, tá? Nem criptos, nem mercado de ações, enfim. Por quê? Porque até ali vai dar o tempo do mercado, da macroeconomia sentir e trazer para nós os reflexos daquilo que está acontecendo hoje. Então, por isso que junho e julho, toda a alta mais forte, eu vou realizar lucro, eu vou passar para dólar, tá? Vou realizar lucro e vou embolsar, mesmo que o mercado mostre para nós boas e interessantes entregas de alta. Outra coisa de sinalização de enfraquecimento de tendência, tá? Essa aqui foi a primeira enfraquecida de tendência. Geralmente a segunda traz quedas mais fortes, tá? Então, por exemplo, agora no curto prazo nós estamos com os preços acima das duas médias mais importantes de longo prazo. No meu entendimento, a gente tem sim espaço ainda para subir um pouco mais, talvez até entregar ainda de forma inédita algum tipo de patamar de preço. Nessa nova entregada de patamar de preço é onde eu vou estar realizando a maior parte do meu capital. Aí sim, eu vou ter que estar assim, muito, mas muito fora do mercado. Porque se ele enfraquecer, ele vai querer voltar abaixo aqui dessas regiões onde tem busca e alta concentração de liquidez. E eu entendo que uma inflação, um aumento de inflação não esperada agora por conta do aumento do preço do petróleo e do preço dos combustíveis pode fazer com que setembro nós tenhamos uma das maiores quedas vistas nos próximos anos. Então, setembro provavelmente vai chegar vários dados macroeconômicos dos resultados do impacto desse conflito no Oriente Médio para os americanos, e com isso vão ter que vir novas medidas de proteção contra a inflação. Porque agora, por exemplo, os últimos dados macroeconômicos que nós temos é de inflação cada vez mais controlada, com a economia bem forte. Mas à medida que agora, com esse efeito agora desse conflito, nós podemos ter algum tipo de queda abrupta um pouco mais para frente, quando começarem a vir os dados mostrando que a inflação está mais descontrolada novamente, e aí o Fed tem que intervir através de um plano de corte de juros mais intenso, inesperado, não sabemos, aí só o futuro vai dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a tendência de alta semanal do Bitcoin está acontecendo. O enfraquecimento da tendência de alta do Bitcoin está acontecendo. Então, fiquem ligados no seguinte, quanto mais o mercado for subir agora, mais cuidado você vai ter que ter com o excesso de expectativa de alta, tá? Porque, embora ele possa vir a subir durante esse período lateral, depois, mais tarde, nós podemos sentir o impacto de tudo aquilo que está acontecendo agora neste momento, tá? É isso, senhores. Só que o que acontece? Também não é inteligente sair vendendo com medo, na loucuragem, porque a história prova para nós de que nas últimas vezes que tivemos ali recessão, pandemia, guerras, tá? Desde a Primeira Guerra Mundial, o mercado ele tem uma primeira queda mais forte depois do início do conflito. Primeiro, ele tem geralmente uma queda alguns meses ou algumas semanas depois do início de um conflito mais forte, seguido de uma forte recuperação. Então, baseado nisso, mesmo que depois a gente venha a ver uma forte queda originada por conta das consequências do conflito, por consequências da escalada da guerra, a gente pode ver também a recuperação tão rápida quanto a queda. Então, se você, porventura, tiver ignorado tudo que eu falei, de não ter realizado nada de lucro, não ter vendido absolutamente nada, não ter saído aos poucos,
e ter ficado enquanto o mercado iniciar um processo de queda forte, evite vender. Por quê? Porque geralmente após um grande dump provocado por alguma informação nesse contexto, prova para nós que o mercado ele tende a se recuperar. Ele tende a se recuperar. Porque mesmo que ele tenha algum período um pouco mais, vamos dizer assim, de queda mais abrupta, ele ainda tem uma probabilidade muito grande de se recuperar, como a história mostrou para a gente várias vezes. Também eu queria comentar rapidinho sobre o Ministério Público que adicionou, né, mais imposto para o mercado de criptomoedas, tiraram a isenção dos R$35 mil ao mês lá, ferrando com muitos brasileiros. E praticamente aquilo tudo que eu falava, né, cara, o mercado cripto ele está com muita dificuldade de crescer. No Brasil ele vai ter mais dificuldade a partir de agora de crescer, porque, acredite se quiser, muitas pessoas não investem em criptomoedas, não porque elas não acreditam que o Bitcoin não vai subir, mas porque elas têm medo de não saber como fazer declaração de imposto de renda. Então as pessoas não compram Bitcoin aqui no Brasil já por conta do medo de não saber o que fazer em relação à declaração de imposto de renda. A ausência de conhecimento da declaração de imposto de renda faz com que muitas pessoas evitem investirem em mercado de criptomoedas e travem, congelem essas pessoas, porque o brasileiro ele tem muito medo do imposto de renda. E o governo sabe disso. E o governo, colocando medidas como essa, ela acaba ferrando pessoas que não vão entrar mais no mercado de criptomoedas, justamente por medo do imposto de renda, que já era bem exacerbado antes, e também porque simplesmente eles vão atrapalhar todo mundo que tem menos dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai pagar ali um imposto de 17% na realização de lucro, quem tem mais conhecimento também vai lá e vai pagar e foda-se. Agora, as pessoas que foram prejudicadas por essa manobra de isenção de R$35 mil são as pessoas pobres, cara. E as pessoas que deveriam sentir o que é ganhar com o mercado financeiro, ganhar com o mercado cripto. Com essa medida, novamente o Brasil vai afastar mais empresas de criptomoedas aqui, gerando menos emprego, gerando mais pobreza, ou seja, você afogando investidores e atrapalhando donos de empresa, tá? Que desenvolvem soluções, que fazem negócios, que giram a economia. Você acaba tornando o país cada vez mais pobre, mantendo a sua população ganhando migalhas, principalmente os mais pobres, e você acaba criando uma disparidade cada vez maior no Brasil, porque você está não permitindo mais que pessoas tenham um lucro de no máximo ali 35 mil por mês isento. Ou seja, agora qualquer pessoa que tiver um lucrinho ali de R$500 vai ter que pagar 15%, 17%. E quando o mercado cai, ou seja, quando o mercado cai, o governo não vai dividir as despesas com você. Então é um efeito perde-perde. A cada dia que passa, cada vez mais, infelizmente, eu tenho a certeza de que o Brasil não vai ser o país em que eu vou querer criar meu filho, porque seguindo nessa... Cara, se a gente seguir com o PT, se a gente seguir com a esquerda brasileira, nós estamos fodidos. Com a direita também. Até a direita é ridícula aqui no Brasil. Na verdade, tanto faz se é esquerda ou direita. É tudo, no final das contas, tudo farinha no mesmo saco. Mas pelo menos antes não tinha tanto imposto como tem agora. E quanto mais a gente vê o nosso país se sufocando e sufocando os mais pobres que não conseguem crescer, e quebrando ou tirando ou desmotivando os que produzem a sair, porque para eles não se torna mais interessante permanecer, mais a gente está indo para uma direção que daí sim me causa muito medo e muito receio com o futuro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, deixa o seu like aí. Qualquer coisa, nós temos live de membros ao longo dessa semana, terça-feira. Esse final de semana não tivemos, mas ao longo dessa semana vamos ter ainda a reunião dos deuses, esperando um pouquinho mais essa movimentação do mercado. Grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, uma ótima semana e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.